Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula aí de estatística aplicada. E nós vamos dar continuidade então na aula de hoje sobre o assunto então da probabilidade, né, estudando um tipo de distribuição que é um dos tipos de distribuição mais conhecidos, que é o chamado de distribuição normal padrão, tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do conteúdo, né? Trabalhando ele na apostila, então e resolvendo os exemplos, tá? Eu postei esse material lá no Siga para complementar aquela explicação da apostila com a resolução, que tem que fazer os diagramas, os desenhos, ele demorava muito para mim fazer hoje à mão na aula, tá beleza? Eu vou pedir licença para desligar minha câmera para ficar maior aqui a minha apresentação, para ficar melhor a visualização de vocês. Então, pessoal, a distribuição normal, ela é a mais importante da estatística. Ela também é chamada de curva gaussiana, ou a curva do sino, por causa do seu formato, né? Então, aí eu tenho uma distribuição, né? Uma forma, uma onda na forma de um sino, né? Que é chamada também de curva de Gauss, né? Curva gaussiana. E para calcular, então, a probabilidade entre dois pontos aqui denominados de A e B, né, eu poderia, né, precisaria calcular, né, geometricamente, a área que fica sobre esta curva. Tá? Então, qual que é esta área vermelha aqui? Vai nos dar a probabilidade de um evento cair num determinado valor dentro desta curva. Tá? E aqui, para a gente usar e calcular esta área, a gente precisa de alguns conhecimentos mais avançados de matemática. Ainda para resolver isso aqui, eu preciso conhecer um pouquinho sobre derivada, sobre integral definida aqui de dois pontos. Aí tem essa fórmula que parece muito complicada, mas esta equação aqui vai nos dar a probabilidade que tem um evento ocorrer entre dois pontos aqui, né? Então, entre um intervalo. A gente fazer essa conta aqui, né? Então, precisaria ter esses conhecimentos de matemática mais avançados e não é o nosso objetivo. Por que não é o nosso objetivo? Porque já existe, né? O cálculo, né? Feito para vários valores, que a gente chama de um cálculo chamado tabela de distribuição normal padrão Z, que está tudo pronto. A gente vai aprender a usar essa ferramenta, né, através de uma tabela. Tá? Então, por isso, foi feita uma tabela com alguns valores já calculados. Basta consultar a tabela e obter, então, essa probabilidade. Então, a distribuição normal, ela é definida por dois parâmetros. A média, o mi, então a gente representa agora a média por essa letra grega, mi, e o desvio padrão pelo sigma, que é como se fosse um O com um risquinho em cima. Então, são duas letras gregas, né? O Mi representando a média e o sigma representando o desvio padrão. E a tabela mais utilizada, então, é a normal padronizada. Então, o que essa tabela normal padronizada nos dá? Ela nos dá o valor de Z, né, quando você conhece uma média e um desvio padrão. Então, a gente vai ter um intervalo, né? E esse valor aqui, então o x é a variável, o valor do mi é a média, o valor do sigma é o desvio padrão, né? E o z a gente chama ele de valor padronizado. O que é esse valor padronizado? É um valor que está pronto para nós dentro de uma tabela chamada tabela Z. Então, a gente vai aprender na aula de hoje a fazer a leitura dessa tabela, como aplicar alguns problemas e conseguir fazer a leitura, extrair esses valores, né, transformando ou deixando, né, esta curva centralizada, considerando o ponto de origem zero, né, e um desvio padrão considerando 1. Então, a gente vai aprender hoje como que eu vou utilizar essa tabela Z, aplicando esses conceitos chamados de probabilidade, de distribuição normal padrão, e aplicar isso em alguns probleminhas. Tá? Aqui tem a tabela. Ó. A tabela vocês têm ela na apostila, pessoal. Então,
vocês vão ter que estar folheando, ou seria interessante até vocês fazerem a impressão dessa tabela para praticar os exercícios, ou né, fazer uma cópia só dessa página, porque fica bem prático. A gente vai usar agora na aula de hoje bastante ela para fazer os exercícios. Então, gente, nós vamos aprender a fazer essa leitura. Então, você vai perceber aqui que o primeiro valor que você tem aqui vai ter duas casas decimais, ó, 00, 01, 02, 03, 04, né? E aí, aqui a segunda decimal vai do 0 até o 9. Por que é importante a gente olhar para o desenho lá em cima? Porque as tabelas E, elas variam um pouco, pessoal, de acordo com o autor do livro, de acordo com o estatístico, com o matemático. A pessoa que fez essa tabela, ela pode ter uma variação. E essa variação, ela vai dizer para vocês, ou essa variação vai acontecer nesse desenho aqui de cima, ó. Então, cuidado que quando você pegar uma outra tabela que não seja essa que eu estou usando, que é minha da área tabulada a partir do Z até o canto dela, ó. Tá pintada daqui para cá, então esse é o valor que a gente vai pegar. Tem tabelas que tá pintada para o outro lado, então depois a gente vai ver as regras para fazer descontos, né? Descontar os valores. Vocês vão trabalhar, né? E se pegasse uma outra tabela depois no futuro, tem que sempre lembrar de olhar onde que o Z está definido. A gente vai precisar procurar alguns valores na tabela Z, tá? Eu vou já chegar num exemplo, mas antes do exemplo, eu vou escrever aqui, ó, para ensinar vocês a calcular. Por exemplo, se você quiser procurar o Z de 1,23. Tá? Por exemplo, se você quisesse procurar o 1,23. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai olhar para a tabela. O primeiro valor aqui, ó, antes da vírgula inteiro, tu vai procurar nesta coluna aqui, ó. Então, aonde que está o 1 dessa coluna? Está aqui, ó. Tá? Agora, é 1,20. 1,20, então, tu vai ter que pegar o 2. Tá? Vamos voltar aqui, ó. O 1,20. Então, o 1, 2 está aqui. E o último número que você procura é o 3. Deixa eu até trocar de cor, pegar o 3 aqui, ó. O 1,23. Então, o 3, tu vai olhar aqui em cima. E aí, você vai traçar essa linha com essa linha. Agora, a minha ficou bem em cima, ó. E você vai escolher o valor que está exatamente na ligação dos dois, ó. Então, você vai pegar o 1,23, vai pegar o 1 no 2 e vai pegar o 3. Então, esse número aqui, ó, 0,1093 é o valor dessa probabilidade ali do Z 1,23. Então, ficou 0,1093. Ok, pessoal? Z, eu vou fazer mais um exemplo. 0,87. Procuram para mim agora o Z087, ver se vocês conseguirem entender e me digam qual é o valor. Zero 1922. Isso aí. Perfeito. Tá? É isso aí que faz a leitura. Então, os primeiros dois é aqui e depois da casa decimal está para o outro lado. Vamos começar com um exemplo para a gente ver como é que vai funcionar. Para entender isso na prática. Ó. Se você tem uma altura, né? Se uma altura, por exemplo, tem uma distribuição normal com uma média de 1,7. Então, a média, pessoal, é o Mi. Letra grega Mi, tipo um M, 1,7. O desvio padrão é o sigma, 0,08. Qual é a probabilidade da altura de uma pessoa estar entre 1,7 e 1,8? Então, a média sempre você vai colocar no meio, tá?
Agora, o 1,8 vai ser maior que 1,7. Então, eu vou colocar ele um pouquinho para cá do lado. E aí, a gente vai pegar o lápis agora, ó. Isso eu deixei para a gente fazer agora para vocês entenderem, ó. E aí, vocês vão pintar aqui no meio, ó. Então, essa probabilidade que você quer saber, ó. Entender assim, gente. Pensa para tentar traduzir esse problema na prática. Assim, você tem a altura uma variável, tá? Então, você tem uma quantidade de indivíduos, tá? Não foi dito quantos, tá? Vamos pensar na turma de vocês ali, 25 alunos. E aí você tem as médias das alturas. Você tem as alturas e aí você tem uma média, né? Deu 1,7 metros a média da turma. E eu quero saber, olha, qual é a probabilidade dessa turma, né? Se eu considerar um desvio padrão de 0,8, está entre 1,7 e 1,8. Então, eu quero saber qual que é a probabilidade, né, de todos os indivíduos tá nessa faixa de 1,7 até 1,8. Então, como que a gente vai calcular ou descobrir isso? Usando, então, esses conhecimentos da distribuição normal padrão. Aplicando primeiro a fórmula x menos a média dividido pelo sigma. O x é sempre o segundo valor que você quer descobrir até onde está indo a variação. Então, 1,8 menos o valor do mi, que é 1,7, dividido pelo desvio, que é 0,08. Então, pega a calculadora para a gente treinar lá. Ó. 1,8 menos 1,7 igual, divide por 0,08. Vê se deu 1,25. Certo, então 1,25, eu coloquei aqui do lado da colinha, ó, é o valor padronizado. Então eu preciso descobrir qual é a probabilidade, ou quanto que vale o cálculo da probabilidade desse Z 1,25. Então nós vamos procurar na tabela Z o valor do 1,25. Então vou voltar aqui o slide, ó. Eu peguei antes 1,23, tá? Então vamos apagar aqui. Procura para mim 1,25. 0,1056, muito bem, ó. 0,1056. Então 1,2 está aqui, o 5 está aqui, né? Só a gente ligar esses valores, né? E aí pega o do meio, 0,1056. Pessoal, todos entenderam isso, né? Se alguém está com dúvida, já me fala que eu te ajudo a achar esse valor. Bem importante se achar na tabela, né? Agora eu vou trocar, ó, que 1,25 vale 0,1056. Então tá aqui, 0,1056. Vamos transformar isso aqui já em percentual para a gente trabalhar em percentagem. Então multiplica isso aí por 100 e eu tenho que isso vai valer 10,56%, né? 10,56%. Agora, a gente vai interpretar esse problema, entender que quando eu faço essa distribuição, aqui você tem os dados aplicados para a distribuição normal padrão, o que esse valor padronizado faz? Faz com que você venha aqui e centralize a média de vocês em zero, e aí você vai trocar. Ó, por exemplo, aqui era um valor maior, então tu vai colocar aqui 1,25, né? Às vezes vai achar um valor negativo, daí botar no outro lado. Mas o cálculo que você procura é o mesmo. Ó, tu quer saber a probabilidade de estar entre o 0 e 1,25. Essa probabilidade é o equivalente, então, de 1,7 até 1,8. Então, a gente faz um valor padronizado, vai procurar isso na tabela Z, um valor equivalente, mas que vai te dar esse mesmo valor desta área que representa a probabilidade para nós. O que eu tenho que mostrar para vocês é isso aqui que é uma questão de lógica bem importante. Quando a gente procura o valor padronizado da tabela Z, aonde que está o cálculo? O cálculo está no canto da curva, nessa cauda da curva, a parte pintada está depois do Z. Estão vendo? Ó? Aqui está o Z
E a parte pintada do desenho, pessoal, está depois da curva. Né? Então, o que a gente tem que perceber? Que os 10,56, ó, os 10,56 está depois do Z. Todos enxergaram isso? Ó? Depois desse pontinho aqui, ó, tá os 10,56, que é por causa da tabela. Mas agora, qual é o valor que eu quero? Eu quero entre o 0 e 1,25. Bom, se eu sei que... Vamos fazer de outra cor aqui, de preto, para separar bem. Este 0 aqui corta exatamente a curva na metade, concorda? Esse 0 aqui está em a metade para cá e a metade para lá. Então, eu posso dizer assim, aqui desse lado eu tenho 50% de probabilidade e aqui eu tenho outro 50%. Agora, se esse cantinho aqui mede 10,56, a pergunta é quanto mede este? Né? Quanto vai medir esta parte aqui? Basta, então, eu pegar os 50% dessa metade e tirar, descontar os 10,56. E a minha probabilidade vai ser 39,44%. Então, a resposta... A probabilidade da altura de uma pessoa estar entre 1,7 e 1,8 metros é de 39,44%. Professor? Sim. Sempre vai ser 50% ou essa porcentagem pode mudar, variar de 60%, 70%? Matias, boa pergunta. Esse desconto, subtrair ou somar, isso vai variar de acordo com o problema. O que eu posso te dizer que sempre é certo, que sempre o zero vai estar no meio, então sempre você pode usar a estratégia de enxergar que na metade dessa curva vai dividir isso aqui 50 e 50. Mas não é regra que você vai ter que já descontar sempre 50%. Ah, vou dar um exemplo. Se, por exemplo, a gente estivesse calculando um valor aqui maior do que o 1,8. Entendeu? Você pergunta lá assim, qual a probabilidade da altura ser maior que 1,8? Então, tu ia procurar pintar essa areazinha de cá, né? Tu ia pintar já o canto. Aí tu já ia achar uma resposta pronta. Tu nem ia precisar descontar esse 50%. Essa parte que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que vai ter problemas que você vai ter que somar, vai ter problemas que vai descontar os 50%. Também dá para enxergar aqui, Matias, que, e até para os outros colegas, ó, nem sempre todo mundo vai enxergar de fazer esse cálculo da mesma forma. Aí eu poderia pensar assim, tem uma outra maneira de eu fazer, além de eu descontar os 50%, né? Vai ter casos que você pode enxergar o todo e tirar aquela parte, depois tirar mais 50%, né? Então, isso muda bastante de acordo com o problema. Não sei se eu consegui, se era essa a tua dúvida, se eu aprofundei muito a tua questão, mas... Não, tá respondido. Pessoal, mais alguma colocação, alguma dúvida? Ok, então vamos fazer mais um exemplo. Isso tem na apostila, tá, pessoal? Os exemplos são da apostila, só aqui tem uma resolução deles, tá? Exemplo 2, ó. Suponha que o tempo necessário para atendimento de clientes na fila de um banco seja normalmente distribuído com média de 8 minutos. Tá? Então, vamos supor, né, que o banco considerou, né, que pelo histórico de atendimento dos seus clientes, foi medido durante um determinado tempo e se chegou que a média era de 8 minutos. Né? Você vai para o banco e fica 8 minutos e é atendido. Né? E aí foi calculado o desvio padrão de 2 minutos. Né? O principal problema
dessa questão é quando você lê assim, mas que banco é esse, professor, que vai ficar 8 minutos e você é atendido, né? É um banco novo, né? Não consideramos esse momento que estamos vivendo, né? Mas é um problema, tá? Vocês podem colocar, poderia ser outro tempo, tá? Não é essa a questão, mas só se torna interessante o problema no ponto de vista de saber assim, ó, qual que é a probabilidade, né, considerando esse desvio padrão, esse 18 minutos de média, que um atendimento seja de menos que 5 minutos. Então, qual que é a probabilidade do atendimento ser 5 minutos ou menos? Então, o primeiro passo de vocês é pintar, botar o 8 aqui no meio, tá? Eu sei que tem a pergunta é qual a probabilidade dele ser menor do que 5, então eu vou marcar uma retinha aqui com o 5. E agora eu quero que vocês pensem comigo antes de eu pintar. Aonde que eu tenho que pintar nesta curva? Considere o problema, tá? No Leia. canto dos 5 minutos. Repete, Matias. Antes dos 5 minutos ali, quando começa a curva. Exatamente, ó. Antes dos 5 minutos aqui você vai pintar esse cantinho. Então é essa curva que você quer calcular. E aí eu vou ter que usar a tabela, ó. Vai pegar 5, que é a média, o valor do x, perdão, menos o valor da média, que é 8, dividido pelo desvio, que é 2. Eu encontrei o valor 1,5 negativo. Esse valor é chamado de valor padronizado. O que você tem que fazer com 1,5? Você vai procurar na tabela. É importante eu falar para vocês que este sinal só indica para nós a posição onde vai estar a questão. E se você olhar para a tabela Z, né, se a gente voltar lá na tabela Z, deixa eu voltar aqui com vocês, ó, é 1,5, não tem valores aqui negativo, mas toda a tabela ela pode ser calculada considerando os valores positivos, ou a gente simplesmente faz de conta que isto é positivo para calcular, porque a probabilidade vai ser a mesma, se for positivo ou negativo, ele tem a mesma representação, tá? Então, você sempre que encontrar aqui um valor positivo ou negativo, vai procurar nessa mesma tabela. Só o negativo ele vai te dar o sentido de onde você vai fazer a marcação. Então, aqui deu 1,5, vai marcar para cá, e é claro que você sabe que a gente usa a mesma ideia lá de cima, vai pintar para o lado esquerdo, nesse caso. Agora, procurem lá na tabela, vocês têm a apostila, que na minha do slide que eu cortei, né? Ela está aparecendo menos. Verifica lá se vocês acham esse valor 00668. É isso? O Matias colocou que sim. É bom sempre dando uma olhadinha nisso para ver se vocês estão entendendo. Agora vamos multiplicar por 6, deu 6,68. Esse 6,68 estão exatamente na curva que eu quero calcular, ó, 6,68. Alguém vai dizer, professor, mas na tua tabela lá o Z está pintado no outro lado. Mas não tem problema, né, gente? Ó, se aqui está o meio e eu tenho um valor daqui para este canto, ou se eu tenho um valor daqui para este canto, ele é equivalente. Concorda comigo? Só vai mudar que o sinal aqui seria a parte negativa, mas a probabilidade de cair aqui é exatamente a mesma, tá? Então, a probabilidade para atendimento ser menor do que 5 minutos é de 6,68%. Uma outra representação desse problema era P de x ser menor do que 5, né? P de x, ou x ser menor que 5 minutos, é 6,68%. Professor, daí nesse caso, quando não precisa fazer aquela porcentagem, menos esse 6,8% aí? E isso daí tu não precisa, ele já te deu a resposta pronta, porque o cálculo que a gente está pegando da probabilidade lá da tabela, aquela área pintada tá para os cantos, né, da curva, né, tá para o finalzinho aqui da cauda, né, da curva. Então não precisa descontar. Daí quando é tipo no início, daí não precisa. E isso no início, tanto nesse lado ou desse lado aqui, aí não vai descontar, já vai estar a resposta pronta, né? Sim, só quando for no centro. E isso entre valores, ou em alguns casos a gente vai ver que pega
por exemplo, toda essa outra parte aqui, então também tem que daí descontar o todo, 100%, né? Então isso vai variar conforme a pergunta. Interessante é sempre ler a pergunta, ó, menor que 5. E aonde que está esse 5? Esse 5 ficou antes do 8, então já está no cantinho. Certo, pessoal? Beleza. O que seria interessante desse problema era a gente pegar ele na realidade, né, ir no banco, ver qual que é a média que está dando de tempo, né, ou se considerar quando a gente precisa ir ao banco, quanto tempo a gente fica na fila, né? Ó, a Adelina diz que está dando uns 45 minutos de tempo para esperar no banco, né? Aí teria que para mais de hora, ó. Jordana diz mais de hora. Então a gente teria que pegar e fazer a média. Ó. Cada um diz quanto tempo que ficou a última vez, fizemos a média. Né? Aí depois a gente pega, calcula o desvio padrão, que vocês já sabem, e aí vocês perguntam qual a probabilidade de ficar, né, menos de uma hora, por exemplo. Aí vocês teriam os dados e já iam pela tabela ali, já descobriria, né, quanto tempo ia ficar. Certo, vamos continuar então. Né? É claro que esse valor aqui é considerando este problema, lembra disso, né? Porque 6% é um valor pequeno, mas é muito menor do que isso. A pessoa conseguir ir no banco, acho que nem para sacar dinheiro consegue fazer tão em 5 minutos, dependendo do dia, fica mais na fila até para usar o caixa, né? Mas vamos lá. Agora é o mesmo problema, só que eu quero saber, ó, a probabilidade de demorar entre 7 e 9. Ó, eu tinha 8, que era a média, eu quero saber a probabilidade de estar entre 7 e 9. Então, entre 7 e 9, eu vou pintar na metade. Ó, estou pintando aqui no meio. Certo? Agora, eu vou pegar, então, e calcular separado. Ó. Primeiro, eu vou calcular entre o 8 e o 9, tá? A gente sempre considera o valor da metade aqui para a gente padronizar ele. Então, vamos pegar entre o 8 e o 9. Então, vamos pegar 9 menos 8 por 2, 0,5. Esse 0,5 vai ser o valor padronizado. Vai procurar na tabela Z. Procura para mim lá na tabela Z este valor aqui dos 0,5. Vê se fechou 0,3085. Zero cinco deu certo, pessoal? 0,3085. Beleza, então eu vou fazer vezes 100, deu 30,85. Ó, os 30,85 aqui eu vou botar em azul, ó. 30,85. Agora, vamos pegar essa partezinha aqui, considerando que isso aqui é a metade, ó. Eu já preenchi aqui para vocês. Quanto que vale essa parte aqui, ó? 50% menos os 30,85. Então, deu 19,15. Agora, se eu fizer o cálculo para o outro lado, se eu fizer a conta do 7 até o 8, o que eu quero que vocês enxerguem daqui, ó? Que do 8 para o 9 tem uma unidade. Do 8 para o 7 também tem uma unidade. Então, se eu fosse fazer esse cálculo aqui para o Z, né, você ia pegar ali, ia trocar o x, fazer 7 menos 8, você ia encontrar aqui menos 0,5, ia procurar na tabela, ia dar 30,85, esse cantinho, ia descontar 50, ia chegar em 19,15. Agora, olha o que você tem que fazer para estar a resposta final aqui. Ó. Cada lado desses vale 19,15.
somar os dois, ó, 19,15 mais 19,15, 38,3% do atendimento, é a probabilidade para o atendimento estar entre 7 e 9 minutos. Né? Perceba, então, eu tinha uma média de 8, então se eu pego valores médios, né, entre valores próximos dessa média, que é o 8, entre 7 e 9, então é uma chance grande, né, de ter 38% de probabilidade de cair nesse atendimento, né, nesse tempo de espera. Dúvidas, perguntas, pessoal? Ok, até aqui? Então perceba, né, que vai mudando conforme o problema as regrinhas, né? A ideia é a mesma, você coloca os valores no desenho, vai calcular o Z, vai procurar ele, né? E aí vai ter que interpretar conforme a questão, né? Então isso vai sempre vai mudando, né? Agora, sabendo que o X tem uma distribuição normal, ó, aqui já pode vir pronto, né? Ó, a média, né, nem foi dado um problema, só foi dado os valores para treinar, trabalhar agora com a tabela. A média é 10, o desvio é 2, e eu quero saber a probabilidade do X estar entre 8 e 10. Então, entre 8 e 10, eu vou pintar onde? Entre 8 e o 10, aqui nessa metade, aqui no meio, né? Ó, entre o 8 e o 10. Eu vou calcular o Z. 8 menos 10 por 2 deu menos 1. Vou procurar o valor padronizado, olhar na tabela. O valor do Z de 1,00 vai ser igual a 0,1585. Vezes 100% deu 15,87. Então, esses 15,87, pessoal, tá nesse canto aqui, né? Ó. Agora eu pintei de azul ali, vou trocar, ó, deixar de cor azul, é o que eu quero aqui no meio, né? Mas esse que eu acabei de calcular aqui, ó, 15,87 está no canto, né? 15,87. Então, o que eu tenho que fazer para achar esse em azul? É pegar 50% e descontar dos 15,87. Então, deu 34,13. Então, a probabilidade de estar entre 10 e 8, né, o x estar menor que 10 e maior do que 8, é 34,13%. Ok, exemplo 3. Ah? Fazer mais um. Letra B. Agora, estar entre 9 e 12. Ó, estar o Z entre o 9 e o 12. Então, nós vamos pintar entre o 9 e o 12. Eu quero saber qual a probabilidade de estar neste intervalo. Agora, perceba que do 10 até o 12 vai 2 unidades, do 9 até o 10 vai 1 unidade. Então, a gente tem que separar esse cálculo em duas partes, Z1 e Z2. Então, eu vou calcular primeiro o Z1 e depois vou calcular o Z2, que é esse outro lado aqui, tá? Então, vou pegar o 12 menos o 10 dividido por 2, vai dar 1. O valor padronizado dele deu 15,87, né? 0,1587 vezes 100 deu 15,87. Lembra que 15,87, ali embaixo não, vou botar aqui, perdão. Aqui eu tenho 15,87. Agora, como que eu acho o valor que está nessa outra parte aqui? Eu tenho que pegar e tirar 50%, né? Então, se eu tirar 50%, eu vou achar 34 ponto... Ah, peguei vermelho.
Mas essa parte aqui, ó, vai te dar os 34,13%, né? 34,13%, né? Vamos trocar aqui e marcar de azul, ó. Então, aqui está os 34,13. Agora nós vamos pegar o segundo Z, que é o 9, e fazer 9 menos o 10 dividido por 2. Deu 0,50, negativo. Então, como se estivesse nesse lado de cá. E aí eu encontrei o valor de 0,3085, 30,85, que está neste cantinho aqui. Tem que tirar 50%, 19,15. Agora, no final, eu tenho que pegar essa parte aqui, ó, é 19,15, e somar com os 34. Então, 34 mais 19, resposta final, probabilidade é de 53,28% do atendimento, né, ou daqui desse problema do P está entre o 9 e o 12. Entendido, pessoal? Com isso, agora vocês podem pegar a apostila e resolver a lista 10 de exercícios, que é só sobre a distribuição normal. Sempre debaixo da lista, né, tem as respostas, então dá para testar já elas. Certo, pessoal? Vou deixar aqui um pensamento. Vou pedir para vocês permanecer um pouquinho para mim tirar um print de quem está online, daí eu